Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos para mais uma live de perguntas e respostas. Viver de design. Se esse é um desejo, um objetivo que você tem, fique aqui conosco para a gente trocar e evoluir todo mundo junto. É uma oportunidade para quem tem dúvidas dentro da área do design sobre os mais diferentes aspectos que vão muito além da criação, como negociação, precificação, comercial, vendas e tudo mais que é importante para que a gente possa prosperar nessa área. Então vamos dar um tempinho para a galera entrar e a gente já dá início a essas perguntas. Vamos lá. Encaminhem, mandem o aviãozinho aí para os amigos de vocês, para quem vocês acreditam que viver de design é um assunto de interesse, é um desejo para essa pessoa, para que a gente possa ter mais gente tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que a gente vem praticando aqui na Valkyria, do nosso repertório e que nos possibilitou chegar até aqui, onde a gente chegou hoje, né? A gente entende que não é o fim ainda, felizmente, tem muita estrada para percorrer, mas com certeza para quem está começando e para quem está querendo mudar de patamar, a nossa experiência ela é bem valiosa e pode servir para muita gente. E a gente está fazendo isso muito no sentido de valorizar o nosso mercado. A gente acredita que quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, a esses conhecimentos que vão além da criação, que vão além de um projeto de design, seja ele de identidade visual, de produto, de embalagem, de UX, de UI, de interface, o que for a sua especialidade, né, o seu nicho de atuação, tem coisas que são muito, mas muito importantes para que seja possível viver de design hoje no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então a gente precisa saber negociar, a gente precisa saber se relacionar com as pessoas, a gente precisa saber vender o nosso serviço, precisa saber vender, precisa saber elaborar uma proposta comercial que converta as oportunidades que chegam até nós ou que a gente vai atrás em clientes, em bons clientes. Então tudo isso a gente fala por aqui, vem falando já há um tempo e a ideia é que todo mundo possa conhecer mais sobre isso e o nosso mercado, consequentemente, ser mais valorizado porque à medida que a gente consegue ter mais conhecimento, à medida que a gente consegue ter mais informação, ter mais insumo, ter mais repertório para essas coisas que vão além da criação, todo mundo cresce, todo mundo ganha. Todo mundo vai poder ser melhor remunerado, cobrar justamente pelo seu trabalho, de acordo com o valor que se entrega, né? Então, é por isso que a gente está aqui. Bom, vamos lá. Pergunta do Felipe Barra aqui. O design com propósito está em decadência? Hoje enxergo um design muito mercadológico e fordista. Olha, Felipe, eu entendo que o propósito ele é muito importante. Ele é muito importante para qualquer negócio. E marcas sem propósito estão fadadas a fracassar, fadadas a não se conectar com as pessoas, a não criar valor para elas necessariamente. Então eu entendo que o propósito é muito importante, porque já diria o Simon Sinek, né? As pessoas não compram o que você faz ou como você faz, elas compram o porquê você faz. Então essa técnica do Golden Circle, ela é bem atual no meu ponto de vista. Embora isso possa estar um pouco banalizado, assim, as pessoas usando de qualquer jeito, eu entendo que é muito importante a gente olhar para dentro e saber qual é que é o nosso jeito de fazer as coisas, né? Qual é que é a nossa intenção, para onde a gente quer que o nosso negócio vá. Então o propósito ele ajuda a ter esse alinhamento, né, interno das pessoas, do time e tudo mais, das marcas, dos negócios como empresa, mas também possibilita que as pessoas, o mercado, os consumidores, o público-alvo se conecte
melhor com essas marcas, produtos, serviços. Então, design sem propósito, olha, é muito possível da gente estar criando alguma coisa que não é benéfica para as pessoas, alguma coisa fútil, assim, sim, mercadológica talvez, mas o mercado inteligente, o mercado que vai ser, de certa forma, perene, que vai durar, ele tem que, nesse momento, olhar para questões de sustentabilidade, olhar para o desejo das pessoas, olhar para a viabilidade econômica de tudo isso, para a praticabilidade técnica. Então, o bom design ele olha para isso. Ele não olha somente para o mercado, né? Numa ótica que fordista, né? Que você trouxe ali. As pessoas podem escolher qualquer cor de carro, contanto que seja preto, né? Essa era a frase célebre do Henry Ford. E eu vejo que hoje as pessoas estão cada vez mais exigentes, tenho uma dificuldade para falar essa palavra, cada vez mais criteriosas, cada vez mais buscando aquilo que realmente faz com que elas se identifiquem com determinado negócio, marca, produto ou serviço. Então, por isso que é tão importante que o design ele tenha esse propósito, esse olhar para aquilo que é realmente desejável sobre a ótica das pessoas, né? Pensando em trazer benefício para a nossa sociedade, porque daí o resultado é consequência. Então é assim como eu percebo, sabe? Quais são os diferenciais desse design perante a concorrência? É uma coisa desafiadora, assim, de muitas vezes a gente encontrar no mercado que, sim, tem muitas opções, né? Agora, aquelas marcas que têm propósito, claro, naturalmente se diferenciam. Elas naturalmente se diferenciam e chamam a atenção. E encontram consumidores apaixonados que muitas vezes estão dispostos a pagar muito mais por determinado produto ou serviço porque se alinham com o propósito que essa marca tem. Então eu vejo que isso não está em decadência, o design com propósito. Ele está sendo cada vez mais vigente nos dias de hoje, porque a gente tem um público, né, um mercado, uma sociedade cada vez mais antenada, cada vez mais ligada, com acesso à informação, que tem muitas opções, né? Hoje a gente compra qualquer produto ou serviço de qualquer lugar do mundo de uma forma muito fácil. E isso torna o mercado cada vez mais competitivo. Por isso que a gente precisa essa diferenciação pelo propósito. Mas eu não entendo que é uma diferenciação pela moda, mas sim como uma necessidade da gente encontrar a nossa tribo. Acho que o propósito ele facilita que a gente encontre a nossa tribo, encontre as pessoas para as quais o nosso negócio vai servir, a quem a gente serve. O propósito ele nos ajuda a determinar isso. Então, por exemplo, o propósito da Valkyria é levar a cultura do design para o coração das pessoas e dos negócios. Então, isso que a gente está fazendo aqui nesse momento é levar a cultura do design para o coração das pessoas. A gente tem aqui algumas pessoas ao vivo, muitas pessoas vão ver esse vídeo depois. E esse propósito ele também se reflete na consultoria em design que a gente presta para os nossos clientes. Então, eu levo a cultura do design para a Faber-Castell, eu levo a cultura do design para o Boticário, eu levo a cultura do design para uma empresa muito menor que não tem esse conhecimento, essa notoriedade aqui na minha região, que confia no nosso trabalho. Então, a gente pode levar a cultura do design tanto para quem quer viver dessa profissão, né? São designers, são publicitários, são pessoas especialistas em marketing que são apaixonadas por design e utilizam essa ciência que é o design para seu trabalho, nos seus negócios e tudo mais. E a gente também pode utilizar para empresas, né, que estão
querendo evoluir no seu negócio, querendo criar mais valor para as pessoas, querendo trazer mais resultado também para a organização, que é importante ter resultado. Então eu vejo por aí, tá, Felipe? Podemos falar mais aí, se quiser perguntar mais, fica à vontade. Vamos lá, para a próxima. Pergunta do Carlos Soares. Esses clientes que valorizam o design, vêm mais por indicação ou por conteúdo? Boa pergunta, Carlos. Boa pergunta, cara. Assim, a gente tem aqui na Valkyria o perfil ideal de cliente hoje. Por sinal, eu falo muito sobre isso nos nossos conteúdos do Design Drops. Então, se você ainda não assina o Design Drops, que é a nossa curadoria gratuita de conteúdos avançados para quem quer viver de design, lá eu falo exatamente sobre isso. No nosso blog também você vai encontrar, tem lives especificamente sobre isso, sobre o perfil ideal de cliente hoje. E esse perfil ideal de cliente hoje na Valkyria, ele precisa, de preferência, já ter tido uma experiência anterior com design. Ou seja, ele já valoriza o design, porque ele já contratou o serviço de design algum dia. Então, esse pré-requisito, ele é importante para nós irmos atrás de empresas que tenham esse perfil. Entre outras características, que eu não vou entrar aqui, né? Mas vou me ater mais à sua pergunta dos clientes que valorizam o design. Então, eu vejo que os clientes que valorizam o design, eles muitas vezes nos procuram, porque eles enxergam em nós qualidades que para eles são importantes. Então, se a gente está diante de uma oportunidade de design de produto, ele vai ver os produtos que a gente já criou, vai ver que a gente tem prêmios em design de produto e isso vai fazer com que ele valorize o nosso trabalho. Então, o fato de um cliente vir até nós é uma razão muito importante de qualificação dessa oportunidade, né? Porque ele de fato está buscando um serviço e está buscando um serviço que ele sabe que talvez não vai ser o mais barato do mercado. Então ele tem uma tendência, né, a ser um cliente, a ser uma empresa que valoriza o design. Mas a gente só vai ter certeza disso quando a gente estiver diante de um projeto, né, de uma proposta comercial, de um escopo de trabalho, e a gente vai passar para esse cliente o nosso preço. Porque a gente não dá o nosso valor, a gente passa o nosso preço. E a partir do momento que a gente passa o nosso preço, a gente vai entender se esse cliente valoriza a nossa oferta ou não. Se ele achar muito caro, ele pode achar que o valor que a gente entrega está abaixo daquele preço. Então, muito provavelmente ele não vai comprar, ou ele vai querer negociar para chegar num número que faça sentido para ele. Agora, se esse cliente receber a nossa oferta, né, de preço e achar que, poxa, está muito barato, é porque ele realmente valoriza a nossa oferta, ele valoriza aquilo que a gente está ofertando ali. Óbvio que ele não vai falar isso, né, mas você consegue perceber muitas vezes quando esse cliente simplesmente não negocia, ele simplesmente fecha, ele simplesmente aceita aquela proposta comercial. Então, esses clientes, eles vêm muito pelo nosso site, só que eles não vêm à toa, né? Eles não vêm sem a gente fazer nada, ficar parado aqui esperando que eles vão bater na nossa porta. A gente precisa se movimentar, a gente precisa sim, aí, o segundo ponto que você trouxe, gerar conteúdo. E esse gerar conteúdo, por mais que não seja direcionado para essas empresas, e sim direcionado para designers atualmente, né, falando no nosso momento de comunicação assim, do marketing da Valkyria, ele está muito mais voltado para profissionais de design, porque a gente entende que esses profissionais de design podem estar dentro de grandes empresas. E a tendência é que cada vez mais o design ganhe espaço nas empresas. E é por isso que a gente está fazendo esse trabalho de geração de conteúdo. Para que quando uma empresa
que tem designers internos estiver diante de uma necessidade de contratar um projeto, aqueles designers internos sejam influenciadores da decisão de compra e escolha pela Valkyria. Então, esse é o nosso trabalho. Tá? Então, por isso que eu diria que não tem uma métrica assim. Claro que a gente consegue ver, né, quantas pessoas que vêm pelo site, quantas empresas que nos procuram a partir de uma indicação interna. A gente consegue ver isso, né? Na hora de questionar, na hora de qualificar essas oportunidades que chegam, a gente pergunta, né? Como é que você ficou sabendo da Valkyria? Né? Como é que você chegou até nós? Essas perguntas precisam ser feitas, porque isso tudo é informação. E já diria um dos maiores negociadores do mundo, que é o Chris Voss, um ex-agente do FBI, ele diz que quanto mais informação você tem, mais poder você tem. Então a gente precisa ter essas informações, a gente precisa perguntar as coisas para conseguir ter repertório para negociar. De certa forma, conquistar as nossas vantagens para uma negociação. Para ir para uma negociação com informações que vão nos permitir vencer, sem que a gente tenha que se vender. Então é isso que a gente procura fazer. Tá? Então, assim, clientes que valorizam design, a gente costuma dizer que tem o nosso respeito. E como é que a gente vê isso? Né? Lá no nosso site, por exemplo, a gente tem um questionário de orçamento. E dependendo do tipo de projeto, o cliente pode colocar lá uma das nossas especialidades, né? E dizer o quanto ele tem de investimento para esse projeto. E quando o cliente coloca o menor intervalo de preços, né, o menor intervalo ali, o menor range de investimento, a gente olha de um jeito. Né? Por mais que, muitas vezes, o cliente coloca aquilo sem raciocinar direito. Né? Ele, é a menor opção, é isso que eu quero investir. Né? Mas tem opções ali que vão mais de R$100 mil, por exemplo. Né? E tem clientes que já colocaram isso. E aí a gente percebe, cara, esse cara valoriza design. Esse cara ou essa mulher valorizam o design. Porque eles estão ali numa tomada de preço, muitas vezes, né? Buscando uma proposta comercial e já estão considerando que vão fazer um investimento, porque enxergam o design como tal. Então, esses leads, né, que ainda não são clientes, que podem virar prospects e, se a gente fizer um bom trabalho, hão de virar clientes, esses leads a gente valoriza muito. Né? Quando a gente olha assim e percebe que o cara ou a mulher colocou lá mais de R$100 mil para investir no projeto, a gente, essa pessoa tem o nosso respeito, essa pessoa valoriza o design, ela sabe o que está fazendo. Então já tem uma leve queda assim, para a gente atender melhor essa pessoa. Né? Atender melhor, procurar sanar as dúvidas e estar bem presente assim, na negociação, né? No processo comercial. Agora, para quem coloca o menor intervalo de preços, a gente atende bem também. A gente atende bem porque muitas vezes a pessoa nem se deu conta do que marcou ali naquele formulário ou ela não tem noção mesmo. E aí cabe a nós qualificar essa pessoa, cabe a nós dizer para ela que nesse momento a gente não vai poder atender ela porque a gente pratica preços diferentes do que ela está podendo investir nesse momento e recomenda que ela procure alguma pessoa, procure um designer freelancer, procure um aluno do nosso curso Design Invisível e muitas vezes isso acontece da gente recomendar os nossos próprios alunos do curso Design Invisível para continuar naquela negociação. Né? A gente sai de cena e deixa que os nossos alunos possam aplicar aquilo que eles estão aprendendo no curso com essas oportunidades que não tem fit com a Valkyria, embora elas valorizem design, porque o fato de estar buscando alguém, o fato de estar buscando um parceiro para resolver um problema ou para descobrir uma oportunidade que está esperando para ser revelada, é motivo de alegria para nós, é motivo de contentamento, assim, poxa, que legal, né? A pessoa valoriza design porque ela está indo atrás. Ela não vai simplesmente tentar resolver isso em casa
de qualquer jeito. Né? Quando a gente está doente, a gente vai ao médico, né? A gente, em tese, né? Ou procura um outro profissional da saúde para nos ajudar. E é assim que a gente tem que se colocar mesmo, como designers, né? Como especialista. A gente é especialista naquilo que a gente faz. E para isso, a gente tem que encontrar quem valoriza os especialistas. Beleza, Carlos? Vamos lá. Pergunta do Mark aqui. Espera aí que não deu. Vamos lá. Mark Fiz. Se você tem múltiplas decisões, em que momento é que vocês pedem para a empresa definir um decisor? Ah, entendi. Múltiplos decisores, né? Imagino eu. Imagina, Carlos, estamos juntos. Vamos lá. Múltiplos decisores. Eu acredito que seja isso que o Mark quis dizer, né? Em que momento é que vocês pedem para a empresa definir um decisor? Então, a gente procura sempre, no momento de venda, já ter uma ideia de quantas pessoas vão estar envolvidas. Só que isso acontece mais especificamente numa etapa da fase de imersão, que a gente chama de momento de sensibilização. Então, na reunião de início de projeto, na reunião de kickoff, a gente sensibiliza o cliente com relação à nossa metodologia, com relação àquilo que foi vendido, com relação às etapas, e começa ali a coletar mais informações para a estruturação do nosso debriefing. A gente tem um briefing inicial que é passado para mim ou para alguém que está à frente do marketing e vendas comigo. Então, a gente recebe um briefing preliminar, define um escopo, monta a proposta, projeto fechou, beleza, maravilha, toca o sino, vamos marcar o kickoff. Marcou o kickoff, é o momento em que a criação entra em cena. E aí pode entrar um líder de criação, pode entrar algum designer experiente ou qualquer pessoa que vai conduzir aquele projeto. E aí, esse é o momento em que a gente para tudo e procura entender mais a respeito do cliente, né? Da história dele e também de coisas mais práticas como quem vai estar envolvido nesse projeto. Ah, são 5 pessoas que vão estar envolvidas, ok, todas têm o mesmo peso de decisão e às vezes isso não precisa ser nem perguntado, você percebe que tem 3 estagiários, uma analista e o dono da empresa. A gente consegue ver, né, ali naquela hierarquia quem vai ter mais peso numa decisão. Mas pode ser perguntado também. Isso pode ser um bom assunto assim de troca nesse momento, tá? Então é assim que a gente faz. A gente tem essa etapa, né, essa atividade quando o projeto começa, que a gente chama de momento de sensibilização. E é uma coleta de briefing, de mais informações, a gente faz mais perguntas para entender melhor. E uma das perguntas diz respeito às decisões do projeto, né? Quem vai decidir pelo projeto, quem vai ter a decisão final, se tem mais pessoas, quais são as métricas de sucesso, o que a gente pode considerar que vai ser um projeto bem sucedido se acontecer. Então, é isso que a gente pergunta nesse momento de sensibilização, tá? Então, tá respondido, Mark. Tinha uma outra pergunta aqui do Mark. Peraí. Vamos ver aqui. Se entra. Entrou. Como fazer o cliente responder ao briefing? Quem ele é e não somente como ele gostaria de ser. Boa. Vou tomar um pouquinho de água aí. Mark e todo mundo, né? Eu penso que, primeiro, essa coleta de informações, lembre-se, quanto mais informação você tem, mais poder você tem. Então, lembre-se que isso precisa ser feito preferencialmente de forma
presencial, tá? Presencial / remota, vamos chamar assim. A gente não manda briefing para o cliente, formulário, por exemplo, online e pede para ele responder e nos devolver. Porque aí está sujeito a gente não pegar aquilo que realmente é essencial. E aí a gente fica refém da disposição daquele cliente de responder e nos dar as informações que a gente está querendo. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha esse momento de perguntar. Pode ser uma videochamada, pode ser uma reunião presencial, enfim, o que for possível para você nesse relacionamento com o cliente. Mas é muito importante que você faça essas perguntas e possa ver o que está por trás, muitas vezes, das necessidades dele. Porque entender as necessidades é o primeiro passo, né? Agora, o que está por trás daquilo é preciso investigar. Então, por isso que a partir de perguntas surgem outras, né? E isso é só o tempo mesmo que vai permitir que você possa ampliar o seu repertório de perguntas para extrair o melhor briefing possível, né? Porque às vezes a gente precisa cutucar mesmo assim a onça para conseguir ver algumas coisas que não estavam claras ainda. Então é como a gente faz, sabe? De pegar nesses momentos de sensibilização e procurar extrair o máximo de informação possível. Usa ferramentas, usa tria de posicionamento, usa o que for. Usa o que for, mas pergunte. Pergunte porque você precisa de informação. Principalmente nesse momento inicial, em que está tudo muito nebuloso, em que você precisa divergir, você precisa do máximo de informações possível para aprender com aquilo tudo e depois poder convergir e fazer escolhas e tomar decisões de design. Então, no início, realmente é o entendimento do desafio, o entendimento do problema, dos requisitos, das restrições, dos objetivos, de onde ele quer chegar, por que ele está fazendo aquilo. Então, é muito importante que você faça isso e não mande um simples formulário online para ele responder e te retornar com essas perguntas, tá? É mais profundo do que isso. Necessário que seja, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Post-it design. Eu posso chamar o conceito, a mensagem que a marca precisa transmitir, de estratégia? Olha, aí a gente entra numa questão bem conceitual, né? Ali já fala em conceito, mas entra bem de nomenclaturas. A gente entende que a estratégia de marca, ela não é o branding, né? Já falei isso aqui algumas vezes, mas a estratégia de marca, ela faz parte do branding. Faz parte do branding porque junto com ela a gente tem estratégia de comunicação e estratégia de negócio, que é preliminar, inclusive, à estratégia de marca. Estratégia de negócio, o que a empresa faz. Estratégia de marca é o que a marca é. E estratégia de comunicação é o que a marca fala. Então, dentro da estratégia, dentro das 3 estratégias, eu posso pensar em conceitos. Eu posso pensar em conceitos do negócio, eu posso pensar em conceitos de marca, eu posso pensar em conceitos de comunicação também. Então, acho que conceito, ele pode estar muito mais vinculado até à personalidade da marca, a territórios, do que estratégia propriamente dita. Eu acho que estratégia é um pouco anterior, assim, né? É uma coisa que engloba o conceito. Eu, Moisés, penso que o conceito está dentro da estratégia de marca. Tá? Assim como a identidade visual está dentro da estratégia de marca, a essência está dentro da estratégia de marca. Tá? Então é isso. Estratégia de marca é o que engloba essas interações e assets. Vamos lá, Júnior Reset. Você acredita que o perfil ideal de cliente é definido por nós ou a gente molda conforme atende? É definido por nós, Júnior, com certeza. Porque o perfil ideal de cliente é aquele que você vai atrás e não aquele que te procura necessariamente.
Ah, Moisés, mas você só trabalha com um perfil ideal de cliente? Não, não necessariamente. Porque quem nos procura muitas vezes não é o perfil ideal de cliente. Qual é o perfil ideal de cliente da Valkyria hoje? É uma empresa de grande porte. Tem que ter mais de 100 funcionários. De preferência... Entrou uma outra ligação aqui. Preferencialmente uma multinacional, uma empresa grande que investe em design. Então, não é esse tipo de empresa, muitas vezes, que nos procura. É a gente que vai atrás dessas empresas. Já aconteceu de empresas grandes nos procurarem, mas é uma surpresa para nós. É um motivo de comemoração, de alegria. A gente vibra quando isso acontece porque vê que toda a estratégia de marketing e comunicação que a gente vem fazendo está dando resultado. Então, o perfil ideal a gente define, porque é esse perfil que a gente busca, é esse perfil que a gente prospecta. A gente vai atrás do nosso pitch, né, do perfil ideal de cliente hoje e reage a todas as oportunidades que surgem para a gente. Então, é assim que a gente entende, tá? Perfil ideal, a gente vai atrás e o resto a gente molda realmente, tá? A gente procura receber essas oportunidades e também dar o atendimento necessário para que a gente vá além e possa trabalhar com mais oportunidades, porque nem só de pitch sobrevive uma empresa de design. A gente precisa de outros clientes também para pagar a conta, né? Faz parte dessa seara. Beleza? Vamos lá, vamos seguir o baile. Uma dica de como captar cliente. Ixi, Maria. Do que falar sem parecer vendedor de Rinodê? Pois é, no nosso mindset, assim, o que a gente tem muito definido é que a gente primeiro vai servir para depois vender. Essa é uma máxima que eu levo assim para mim, primeiro sirva, depois venda. A gente está servindo o cliente à medida que a gente vai instruindo ele, vai catequizando ele da importância do nosso trabalho, do poder que o design tem também para o negócio dele, onde ele poderia estar se ele investisse em design, de fato. Então, mostrar isso para o cliente e muitas vezes dar alguma informação sobre o mercado dele, mostrar que um concorrente está investindo em design e está tendo resultado. Muitas vezes isso faz com que esse prospect, né, que ainda não é um cliente, ele enxergue valor no nosso trabalho. A gente vai chamar a atenção dele, porque ele pode pensar, poxa, o Moisés está gerando valor para mim, está me dizendo que o meu cliente está fazendo esse movimento, ou que é uma tendência no nosso mercado agir de tal e tal e tal maneira. E eu nem fechei nada com ele, eu nem contratei ele para nada e ele já está gerando valor para mim. Então a gente tem essa máxima assim, de primeiro servir para depois vender. A gente já fez isso até de uma certa forma mais agressiva, assim, que é a gente fazer um projeto de degustação para algumas empresas que a gente considerava estratégica de entrar. E sim, você pode estar pensando, mas trabalhar de graça? É mais ou menos isso. A gente vai estar doando o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Agora, isso é feito de uma forma consciente e não é para qualquer um, porque senão não se sustenta ao longo do tempo. A gente precisa fazer isso de uma forma consciente para quem a gente enxerga que é pitch. Né? Voltando na pergunta anterior, tem que ser pitch. Se não for pitch, não tem por que a gente gerar um projeto de degustação. Né? A gente precisa criar valor para quem é potencial, para quem pode ter o primeiro projeto, ter outros e muitos outros e criar realmente um ciclo virtuoso de recompras. Então a gente já fez isso, né, de trabalhar na frente sem remuneração nenhuma, com projetos fictícios, e foi assim
acreditem ou não, que clientes como Ambev e Faber-Castell entraram para o nosso portfólio. Então é interessante ver que isso realmente gera um valor absurdo para o prospect, a ponto da gente ter outras oportunidades, né? Outras oportunidades reais, aí sim. Então é um investimento que a gente está fazendo, sim, do nosso bem mais precioso, que é o tempo, muitas vezes. Então é isso. Tá, complementando a pergunta aqui do NBlue, mas aí vocês entregavam o projeto ou era só para mostrar para ele? Cara, a gente trabalhava num projeto hipotético, não era um projeto que ele iria implementar, né? Essa era a máxima, assim, que se fosse implementar, obviamente, teria que pagar, né, por isso. Então, ele tinha acesso a essa apresentação, a esse projeto de design e muito para avaliar o nosso potencial. Porque uma coisa é a gente mostrar case, né? Uma coisa é a gente mostrar case para quem a gente já trabalhou, isso tem um peso. É muito, muito bom ter isso, né? Ter projetos que são similares ao escopo desse prospect. Agora, poder criar para ele algo específico para ele, para que ele possa ver materializado ali numa apresentação, naquelas imagens, pode ser uma marca, um produto, embalagem. A gente fez mais isso com um produto e embalagem, né? Nunca fizemos uma degustação de marca, por exemplo, que eu acho que aí já foge um pouco da nossa seara, mas a gente poderia ter dado uma consultoria de marca, né? Mostrar aspectos de oportunidades de melhoria em termos estratégicos. Eu acho que isso também é um possível projeto de degustação, né? Não precisa necessariamente sair criando um design e entregar, tá? Então, isso é muito, muito bom assim, de se fazer, mas, repito, somente diante de pitches, né? Não vão sair fazendo isso para qualquer um, que isso não se sustenta ao longo do tempo. Bora lá. Mais uma pergunta aqui do Mark. A estratégia de marca está dentro da plataforma da marca? Não, ao contrário. A plataforma de marca, no nosso entendimento, tá? A plataforma de marca está dentro da estratégia. Estratégia é o que engloba toda a marca. Então, plataforma, essência e tudo mais está dentro de estratégia. Vamos tentar achar aqui alguém que não perguntou ainda, que tem um monte de perguntas que chegou. Já que o assunto é comercial, né? Deixa eu colocar aqui. Uma aqui. Entrou legal. Pergunta do Artsuel. Quais são as principais ferramentas de captação de clientes? Pois é, ferramentas, né? Ferramentas, o que a gente precisa para captar cliente? A primeira coisa é a definição do pitch. A gente precisa definir quem é o nosso perfil ideal de cliente hoje. A partir do momento que a gente tem isso claro, a gente pode utilizar aquários comerciais, que é uma ferramenta. O que é isso, né? A gente vai colocar dentro de um box, né? Dentro de um balde, aquelas oportunidades que têm conexão com esse perfil ideal de cliente hoje. E cada balde, né, cada aquário, ele pode ter uma característica específica. Eu posso ter por região, eu posso ter por segmento de mercado, porque nem só de empresas de bebidas a Valkyria sobrevive. Então, a gente tem lá a categoria multinacional. Bom, quantas multinacionais tem que atendem a esse perfil ideal de cliente hoje? Beleza, joga ali. E aí a ferramenta pós levantamento dessas oportunidades, né, mapeamento de quem seriam essas empresas para a gente captar, para a gente ir atrás, porque quando a gente está falando em captação, a gente está falando em prospecção, né? Não estou considerando aqui a nossa reação a quem bate na nossa porta. Estou considerando a captação, vamos atrás, tá? Aí a gente tem, depois de mapeadas essas oportunidades, a gente tem ferramentas hoje como o LinkedIn e outras, né, que podem nos dar acesso aos dados.
da pessoa, né? Para a gente ter o e-mail, para a gente ter muitas vezes um telefone. Então é isso que a gente precisa. Grandes empresas a gente vai precisar dessa interação. E aí vem de novo aquela máxima de primeiro sirva, depois venda. Como a gente pode criar valor para essa pessoa numa plataforma tipo LinkedIn? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Claro que não vou entrar aqui e detalhar uma a uma, porque isso é quase um módulo inteiro do nosso curso Design Visível, né? Então a gente precisa otimizar aqui o nosso tempo também. Mas assim, é possível da gente gerar valor no próprio LinkedIn, enviando para essa pessoa algum conteúdo relevante, comentando ou interagindo com alguma postagem que essa pessoa tenha feito e fazendo uma abordagem fria muitas vezes, né? Mas uma abordagem fria que desperte o interesse, que chame a atenção dessa pessoa para que ela responda, né, a nossa mensagem, porque isso é o que a gente precisa de um feedback, a gente precisa de um retorno e continuar tentando de outras formas, né? Hoje, no momento em que a gente está vivendo, muita gente remota, né? Muita gente trabalhando em casa e a gente não consegue acessar as pessoas ligando para as empresas. Então tá desafiador nesse aspecto. Mas as pessoas estão muito conectadas na rede social. Então a gente usa essa ferramenta de vendas que é o social selling. Então é uma possibilidade bem interessante de se captar cliente hoje. E claro, né, gerar conteúdo para que a gente tenha as demandas reativas também. E não só aquelas que a gente precisa ir atrás, porque ir atrás dá muito trabalho. E as coisas não acontecem na velocidade da nossa expectativa. A gente precisa ter muita paciência e muita constância no comercial para que a gente, de fato, traga aquelas empresas com as quais a gente quer trabalhar, que tenham fit com o nosso negócio. Beleza? Vamos responder aqui meu amigo Arthur Cunhas. Saudade, Arthur. Grato aí pela pergunta. Bom, o Arthur pergunta se eu acho que conseguindo mostrar o valor que o design entrega para os projetos facilita que o cliente entenda o prazo de um projeto. Com certeza, Arthur. Com certeza. E isso precisa estar muito claro desde o início, né? A gente leva o prazo na proposta comercial, né? Tu bem sabe que a gente trabalha por semanas aqui. A gente define semanas e apresenta os nossos prazos confortáveis para o cliente. Já aconteceu inúmeras vezes do projeto estar rolando e precisar de algum ajuste ou alguma coisa que de fato tinha saído um pouco do briefing, um pouco do escopo do projeto. E a gente sempre procura se posicionar e falar do nosso lado, né? Da importância da gente ter 2, 3 dias a mais, ou de ter uma semana a mais, ou de ter 2 semanas para fazer aquela refação, porque a gente tem como primeiro valor aqui na Valkyria a excelência possível. A excelência possível, aquilo que a gente consegue em termos de excelência. E quando o cliente entende isso, facilita muito, porque ele vai aceitar, porque ele sabe que ele vai receber algo num nível de excelência muito bom. Então, óbvio que num primeiro relacionamento, num primeiro projeto, o cliente ainda não te conhece, fica mais difícil, né, muitas vezes, da gente colocar isso. Mas é preciso também saber negociar e contar para esse cliente, né, pedir esse voto de confiança para ele e depois reforçar isso quando ele vê que de fato valeu a pena esperar, valeu a pena ter mais prazo. E aí a confiança vai aumentando. Porque quando a gente está diante de um projeto novo, de um cliente novo, existem muitas dúvidas, né, do cliente, muita insegurança. E o que a gente precisa é passar a confiança, né, é ter confiança para passar segurança para esse nosso cliente. Então é importante que a gente
que a gente sempre honre aquilo que a gente pode entregar, né? Não se comprometa com um cronograma que vai fazer a gente virar final de semana, vai ficar virando madrugada e trabalhando muito. E isso está sujeito a comprometer a qualidade do trabalho também. Então, por isso que a gente procura ser muito transparente, assim, e depois que o cliente recebe aquilo dentro do tempo que a gente se propôs a fazer, normalmente, né, acho que eu diria que 99% das vezes o cliente se surpreende e ao mesmo tempo entende, né, por que a gente precisava daquele tempo, né, e a gente procura sempre dar esse feedback para ele que foi muito importante ele ter dado esse tempo para nós, porque isso vai aumentando assim a confiança também. Então é importante que a gente dê esse feedback. Poxa, foi muito bom tu ter dado essas 2 semanas para a gente fazer isso, porque a gente conseguiu fazer isso e melhorou tais e tais aspectos. Então coisas que talvez ele nem tinha pedido, que você vai lá e faz e surpreende ele, e o seu trabalho vai passar a ser ainda mais valorizado por conta disso, né? Por conta dessa transparência e por conta de entregar aquilo que está além do combinado. Então, quando tu entrega além do combinado, é o over delivery, né, que a gente fala, eu vejo que é um ponto um ponto para nós, né, um ponto a favor para o nosso serviço. Beleza, Arthur? Isso aí. Vou escolher mais uma aqui. A galera perguntou. Vamos ver. Vamos ver umas perguntas diferentes aqui também. Ó, essa aqui é uma pergunta bem que eu vejo que está bem ligada à negociação e processo de vendas. E impacta diretamente na criação. Vocês limitam, pergunta do post, vocês limitam um número de ajustes no contrato e de alterações? Legal, boa pergunta. Depende. Depende do cliente. Por que depende, Moisés? Porque alguns clientes possuem uma política, digamos assim, ou uma cultura, melhor dizendo, uma cultura de que precisam ter 3 alternativas ou precisam ter 5 alternativas para escolher por uma. E com relação a alterações, né? Alguns clientes têm a cultura de contratar rodadas de ajuste / retrabalho. Isso é possível também, né? Empresa grande é bem comum isso, né? É bem comum isso fazer parte da cultura. Esse número de ajustes / retrabalhos já estarem contratados naquela proposta comercial, né, que depois vai virar um contrato. Então a gente entende a cultura da empresa primeiro, né, e coloca, se adequa aquilo, né, é aquela coisa, quer, não quer, tem quem queira. Então, se a gente quer trabalhar com empresas grandes, com empresas que possuem essa cultura, a gente precisa jogar o jogo delas. E jogar o jogo delas é ter uma proposta comercial alinhada com essas necessidades de número de alternativas apresentadas, né, número de ideias, enfim, e rodadas de ajuste ou alterações ou retrabalhos. Agora, se a gente está diante de uma empresa ou de uma oportunidade que não tem essa cultura, o default, né, o padrão da Valkyria é levar para o cliente na proposta que a gente apresenta uma alternativa que é a melhor alternativa. A gente vai gerar inúmeras ideias, alternativas para aquela solução, para aquele design, seja ele de marca, produto ou embalagem, que são as nossas especialidades hoje na Valkyria. Então a gente diz que vai gerar inúmeras ideias, mas que vamos apresentar a que estiver mais alinhada com a estratégia, seja a estratégia de marca, a estratégia do produto, ou a estratégia da embalagem, ou a estratégia do negócio, enfim.
que for. E aí tem a parte das alterações, né? E faremos tantas alterações quanto se fizerem necessários até a aprovação total do cliente. Ou seja, satisfação garantida, né? É isso que a gente está dizendo, que a gente vai fazer quantos ajustes forem precisos para que ele aprove o projeto. E a gente confia. Por que a gente faz isso, né? Pode ser muito arriscado, Moisés, fazer isso e tal. Como é que vocês aguentam ficar fazendo alteração? A gente não faz tanta alteração assim, porque a gente tem um processo. A gente tem um processo que tem profundidade, que tem consistência e que tem adequação. É o tal do 2PCA. Então, quando a gente utiliza a nossa metodologia, a gente está minimizando as incertezas. A gente está tendo previsibilidade de resultado. Por isso que é importante que a gente tenha um método. Né? É o método que a gente ensina, por exemplo, no nosso curso, no Design Invisível. Então, ter um método é fundamental. Você não precisa ter o método da Valkyria, mas você precisa ter um passo a passo. Né? E se esse passo a passo conseguir minimizar as incertezas e possibilitar que você faça menos retrabalho, menos alteração, menos refação, você está sendo mais rentável. Né? Porque uma coisa é você fazer um projeto, apresentar e aprovar de primeira. Outra coisa é você fazer 10 ajustes, fazer 10 versões e a rentabilidade onde fica. Então, para a gente viver de design de maneira próspera, a gente precisa ser rentável. A gente precisa saber que se a gente está cobrando 30 mil reais e o custo da nossa hora é 100 reais, a gente vai ter ali um número específico de horas para trabalhar naquele projeto. Se a gente passar, é problema nosso. A gente está jogando a nossa rentabilidade no ralo. Então, ter esse cuidado, ter esse controle é muito importante para a gente poder viver dessa profissão de maneira rentável. Então, respondendo novamente a pergunta, depende. Depende de quem a gente está oferecendo uma proposta comercial. Se a empresa já tem uma cultura de número de alternativas, número de ideias e também de alterações, de retrabalho, a gente vai jogar o jogo dessa empresa se a gente quiser trabalhar para essa empresa. Né? Quer, não quer, tem quem queira. E é assim, o mercado é assim. Agora, por default, na Valkyria, a gente apresenta uma alternativa que é a melhor alternativa para tudo aquilo que foi falado ao longo do projeto. Né? A alternativa mais adequada. Né? O 2PCA ele vem para isso, assim, né? Ele vem para mostrar que a gente precisa de um processo, de um passo a passo para conduzir esse desafio, para chegar em muitas informações, ter profundidade nas análises, para trazer as alternativas mais consistentes e apresentar a mais adequada. E aí sim a gente consegue ser muito mais eficiente nesse processo, ter muito menos retrabalho e ser mais rentável também por conta disso. Então, linkando com a pergunta do Arthur, né, às vezes é importante a gente ter mais tempo para fazer mais análises, né, para estudar mais do cliente, para fazer mais pesquisa, para poder ter mais interação com ele, mais troca, no intuito da gente chegar, né, numa solução que é mais alinhada para ele. E aí a gente vai ter menos retrabalho, o projeto vai durar menos tempo, a gente vai poder desafogar o nosso projeto, a nossa pauta de criação, e vai poder abraçar mais desafios. Né? Então, o Marcos pergunta ali se a expressão é 2PCA. É isso mesmo, Marcos. É 2Ps, né? O processo, profundidade, consistência e adequação. Beleza, galera? Muito grato aí pela participação de todo mundo, pelas perguntas. Hoje eu não consegui responder todas, mas vou mostrar uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Nosso set aqui, hoje tem gravação de curso. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se dá para virar aqui. Aí, ó. Olha aí. Dá oi pra galera aí. Brunão. Oi, Jaque. Oi. Jaqueline, arrumou o cabelo.
É isso aí, hoje tem gravação aqui do curso, o set está montado e beleza. É isso, mais uma vez, muito grato aí pela participação de todo mundo e lembrando que na semana que vem tem mentoria, uma live de mentoria, então se você quer ter uma mentoria comigo relacionada a esses assuntos de viver de design, a gente pode falar um tanto de coisa, traga suas dúvidas, então tem um link na bio, a gente pode trocar um a um, né, e eu poder responder o que eu souber em relação a essa máxima aí de viver de design de maneira rentável. E o link está na bio, se inscreve, participe, conte para nós por que a gente deve chamar você para esse momento. E é isso. É isso. O que mais? Mais recados? Novembro tem mais uma turma do Design Invisível. Não sabemos a data ainda. Em breve todos saberão, mas tem lista de espera. Dá uma olhada ali no nosso Instagram e vem com a gente, beleza? Valeu!